Deputado, prezado relator, em primeiro lugar, parabéns à deputada Luiz Erundina pela iniciativa visionária, missionária, extraordinária, com que nos traz a discussão de um tema que pode parecer muito singular. Colocar mais um direito social na cesta dos direitos sociais da Constituição de 1988. Mas eu lembrava aqui a deputada e ao deputado Nilmário que muitos de nós que iniciamos os mandatos parlamentares pelas câmaras municipais, como eu fui vereador por 4 anos em Recife, lá atrás, quando nós aprovamos as leis orgânicas municipais, logo após as constituintes estaduais, acompanhando a Constituinte de 1998, em quase todas as leis orgânicas, pelo que eu me lembro, os seus capítulos no tocante ao transporte eram muito claros. Eu até publiquei agora há pouco, depois das eleições de 2012, um artigo lá na capital do meu estado, Recife, lembrando que passamos por uma eleição municipal e eu não vi de nenhum dos candidatos à Prefeitura do Recife nenhuma referência à lei orgânica da cidade. Ninguém discutiu a lei orgânica do município, a sua Constituição. Parece que a cidade não tem uma Constituição. E a nossa lei orgânica já estabelecia prioridade à circulação de pedestres, prioridade ao transporte público de passageiros, a integração dessa política com os demais modais, metroviário, ferroviário. E o que vimos de lá para cá foi o atropelo daquela intenção do Constituinte, como me afirmava no ano passado a professora Hermínia Maricato, de que a política de desenvolvimento urbano deveria ficar sob a iniciativa dos municípios, porque nós vivemos nas cidades. E de lá para cá o que vimos? As cidades foram violentadas por interesses da indústria automobilística, por interesses da indústria e do mercado imobiliário. Hoje nós vivemos um caos gigantesco. Há até um capítulo num livro recente publicado pela professora Hermínia Maricato, O Impasse da Política Urbana no Brasil, cujo título, deputada Erundina, é singular: A Cidade e os Automóveis. Isso nos traz a discussão a necessidade de uma revisão daqueles fundamentos. Os municípios são o elo mais fraco da federação. Os municípios têm menos capacidade fiscal. Os municípios nunca vão conseguir competir com a indústria automobilística alimentada pelas desonerações absurdas do governo federal. Os municípios também sentem, na atenção básica da saúde, o caos dos acidentes que são provocados pela expansão da indústria automobilística nas cidades. E aí nós encontramos em algumas cidades as respostas paliativas. Prefeitos, gestores que querem construir viadutos e mais viadutos para acelerar a mobilidade urbana, e a gente comparava há pouco os viadutos que querem se construir em algumas cidades com ponte de safena em coração de infartado. Você abre 1, 2, 3, 4, 5 viadutos, desafoga um pouco, mas é um péssimo exemplo para as futuras gerações. Até porque uma ponte de safena no infartado dá uma sobrevida, mas não vai corrigir as causas que levaram aquele cidadão a essa situação de impasse, essa cardiopatia, esse infarto. Então eu quero aqui dizer que estou muito feliz pela indicação que me fez o partido que eu integro, o PDT, e também porque eu sou autor de uma proposta de emenda à Constituição, 162, que institui o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Obrigado. Nós não temos uma política nacional de desenvolvimento urbano. Vejam que de 2006 até agora nós já aprovamos. Antes, em 2001, o Estatuto da Cidade. Depois aprovamos a Lei Nacional de Saneamento. Depois aprovamos o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Depois aprovamos a Lei Nacional de Políticas para os Resíduos Sólidos. Depois aprovamos a Lei de Mobilidade Urbana. Depois aprovamos a Lei Nacional de Defesa Civil e Proteção às enchentes, às catástrofes, aos desastres. Nós aprovamos várias ferramentas, vários instrumentos que não estão integrados numa mesma política nacional. E cada uma dessas áreas, senhor presidente, tem sofrido as consequências das políticas macroeconômicas, o contingenciamento orçamentário, a falta de sistemas que orientassem uma transferência eficaz para os mesmos procedimentos do governo federal aos estados e municípios. Nós estamos vendo agora cidades que se candidataram e estão executando os contratos do Minha Casa Minha Vida, que já começam a apresentar novos problemas urbanos, porque você tirou população dispersa de grandes territórios e unificou em 500 unidades habitacionais, em 800, em 1.200 unidades habitacionais, e essa unificação adensou aquele território. E essa população que antes dispersa em todo o território do município, ela tinha
diretamente ou indiretamente, o transporte, ela tinha unidade de saúde próxima da sua casa, ela tinha padaria, ela tinha o centro comercial, ela tinha a escola pública. Ela deixou de ser uma população dispersa e passou a ser uma população adensada numa área que só recebeu como equipamento Minha Casa Minha Vida. Não recebeu novos terminais de ônibus, novas unidades de saúde, novas matrículas nas escolas, novos centros comerciais. Então, algo que veio em benefício da supressão do déficit habitacional vem gerando outras demandas, porque não vieram acompanhadas de políticas integradas. Então, eu quero aqui me somar a esse esforço. Estou pleiteando com o deputado João Paulo, na CCJ, que é o relator da minha PEC, para que ele apresente o parecer pela admissibilidade, para que em seguida nós constituamos a comissão especial para a discussão da proposta do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano e assim possamos integrar sob única regência todas essas leis que nós já aprovamos. Eu guardo sempre, deputado Nilmário, uma imagem de minha cidade, a cidade do Recife, talvez Belo Horizonte, São Paulo, nem se fala. No começo do entardecer, a cidade passa a ser tomada por carroceiros e catadores. São milhares e milhares de carroceiros e catadores que fazem um trabalho pesado, insalubre, exposto, sem qualquer tipo de proteção, correndo risco de morte nas grandes vias públicas. E do trabalho pesado dos carroceiros e catadores, gera-se uma cadeia produtiva da reciclagem, cujo maior lucro fica com a etapa final, que é das indústrias que fazem a reciclagem. Os milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive o IPEA, acaba de publicar um relatório especial sobre a situação dos catadores e carroceiros do Nordeste, está disponível no site do IPEA, aqueles deputados e deputadas podem lá acessar, como já fizemos, e com isso nós vamos ter que construir políticas que atendam adequadamente a essa dimensão. Eu encerro lembrando que lá atrás, quando nós vivemos a época da aprovação da lei orgânica, a coleta do lixo, toda ela pública, na grande maioria das capitais. Nós, inclusive, passamos por uma discussão acerca da mudança do modelo de público para privatizado. E hoje, em que é que se transformou a coleta privada de lixo? Numa grande fonte de corrupção, numa grande fonte de desperdício, de ineficiência, de baixa capacidade de reciclagem. As capitais têm centros de reciclagem que são pardieiros, completamente inadequados, insalubres para os próprios trabalhadores que estão lá. Então, nós podemos, com a porta aberta pela iniciativa da deputada Erundina, quem sabe, abrir uma grande avenida, não para que passem os carros privados, mas para que circulem coletivamente os sonhos e as aspirações das pessoas por cidades saudáveis. O nosso déficit, como diz Hermínia Maricato, é de cidades saudáveis. Um grande abraço, parabéns a Vossa Excelência, ao relator e à nossa querida Luísa Erundina.